that twin cities. Então hoje, se você visita aquela cidade dupla, Actually, just tell. na That's verdade é só um sítio arqueológico, só all. Now you ruínas. almost can figure Então você quase pode imaginar através das in ruínas the ancient time que na época when antiga, Moses took his army. quando Moses took his quando army. Moisés levou o seu exército, And you remember before he entered into e Canaan, se você lembra que antes dele entrar em Canaã, he led his people to conquer the part of Gilead and also Goshen. ele conduziu o seu povo para conquistar parte de Bashan. Gileade e também Bazã. Now, brothers, Agora, irmãos, remember. lembre-se, Now the king of Bashan o rei de Bazã set his capital estabeleceu sua capital in that twin city. naquela cidade dupla. Do you see? Está percebendo? Now, where is the brook Kirit? Agora, onde é esse ribeiro de Just Gileade? in that area, just Na- next to this city. Naquela área, próximo daquela cidade. And this place was called the Bethany beyond the Jordan. E esse é o mesmo lugar que agora é chamada Betânia, além do Jordão, Think about it. da época do Senhor. Pensa nisso. In the ancient time, Na antiguidade, it was called Bashan. se chamava Bazã. Do you see that? Aham. Then Bethany, Bashan, is the voice very close to Bashan. Então, era muito próximo de Bazã. So the Bethany beyond Jordan River, Então, a Betânia, além do Rio Jordão, it means that area. significa aquela área. Do you think this by accident? Você pensa que isso é por acaso? No. Claro que não. That's the place where God fed Elijah through raven. Esse é o lugar onde Deus alimentou Elias por aquele corvo. That's the same location our Lord met his first É a disciples. mesma localização onde o nosso Senhor encontrou os seus primeiros If discípulos. you want to follow the Lord, Se você deseja seguir ao Senhor, first lesson you have to a learn primeira lição que você deve aprender to live by faith. é viver pela fé. So that's exact place the Lord encountered John, angel, and others. E esse é exatamente o lugar onde o Senhor pela primeira vez encontrou João, André e alguns And the Lord outros. called them E o Senhor os chamou to follow him, para o seguirem, to be his para serem disciples. seus discípulos. So brothers, Então, irmãos, very interesting. muito interessante. If you go to the Old Testament, Se você vai para o Antigo Testamento, only in the period of Moses, somente no período de Moisés, you find the master and disciple relationship. você encontrará aquele relacionamento entre discípulo e mestre. Moses was master, Moisés era o mestre, and Joshua was disciple. Josué era o discípulo. Now, same thing in the period of Elijah. O mesmo no período do Elias. Elijah is the master, Elias era o mestre, and Elisha the disciple. Eliseu o discípulo. So, brothers, Então, irmãos, what does that o mean? que significa isso? That means discipleship. Significa discipulado, Always coupled with miracles. sempre está acoplado com milagres. If you want to follow the Lord, Se você deseja seguir o Senhor, why you become the disciples? por que você se torna um discípulo? Disciple doesn't mean that you want to work for the Lord. Discípulo não significa que você quer trabalhar para o As a Senhor. disciple means that you are being worked by the Lord. Como um discípulo significa que você está sendo trabalhado pelo If you Senhor. really believe discipleship, Se você realmente crê no discipulado. now brothers, Agora, go to irmãos, the Old Testament, vá para o seu Antigo Testamento. learn that principle Aprenda esse princípio from the story of Moses and Joshua. da história de Moisés e Josué. And then you learn the lesson from Elijah and Elisha. Então aprende a lição do Elias e do Eliseu. Elisha and his disciples. Elias e seus discípulos. Then you go to New Testament. E então você vai para o Novo Testamento. Our Lord as master Nosso Senhor como mestre and his e os disciples. seus discípulos. 12 disciples. 12 discípulos. And also E Paul, também Paulo, Timothy, Timóteo, all his disciples. todos os discípulos. So you see, Vocês brothers, estão vendo, irmãos? if you really want to learn Se discipleship, você realmente quer aprender o discipulado, now what is the secret? qual que é o segredo? Why all the miracles Por que todos os milagres can be only classed into three classes? podem ser classificados nessas únicas três And these classes? three classes all deal with E discipleship. essas três classes todas tratam com discipulado? The answer is crystal A clear. resposta está claríssima. Brothers, Irmãos, do you know how to become a disciple to Christ? você sabe como se tornar um discípulo de Cristo? You will never reach there. Você nunca chegará lá. You need a miracle
from heaven. Você necessita de um milagre do céu. You need the twisting of finger in your life. Você necessitará que o dedo de Deus se mova na tua vida. So I think the message is very clear, brothers and Eu sisters. penso que a mensagem é muito clara, irmãos e irmãs. John, Peter, and Andrew. João, Pedro e André. They know their Bible very well. Eles conheciam tão bem as suas Bíblias. But brothers, Mas, irmãos, they must be very surprised. eles devem ter ficado muito surpresos. We are called by our master. Nós somos chamados pelo nosso But mestre. remember, Mas lembre-se, and John remembered when he was getting old. e João se lembra quando ele estava mais ancião. He remembered his first encounter with the Ele Lord. se lembrava do seu primeiro encontro com o Senhor Bethany beyond the Jordan. lá em Betânia, além do Jordão. The same spot God fed Elijah through O raven. mesmo local em que Deus alimentou Elias pelo corvo. So what does that mean? O que significa isso? If we want to be the master, to be the disciple of Christ, Se nós queremos ser discípulos de Cristo, how do you begin your life? como você começa a tua vida? You are going to live a way of life, faith. Você tem que viver um caminho de fé, A life of faith. uma vida de fé. Do you dare to believe your master? Você ou se atreve a crer no seu Do mestre. you think that your master did not make any mistake? Você está seguro que teu mestre não comete erros? Sometimes you in a great need. Algumas vezes você está numa grande You almost necessidade. come to the end of your natural resource. Você quase chega ao final dos teus recursos naturais. But brothers and Mas, sisters, irmãos e irmãs, at that time, naquela ocasião, now you want to make your need known to the world. agora você tem vontade de fazer com que a tua necessidade seja conhecida para o But you mundo. cannot do that. Você não pode fazer isso. Because you live by faith. Porque você vive pela fé. Now, brothers, Agora, if you irmãos, follow him Se você está seguindo from the Ele, very beginning, desde o princípio, remember, lembre-se, when we are in the Bethany beyond the Jordan, quando nós estamos em Betânia, além do Jordão, exact spot where our God fed his prophet Elijah through no raven. exato local onde Deus alimentou o seu profeta Elias através do corvo. Now, are you willing to follow your master? Agora você está disposto a seguir o teu mestre? Brothers, Irmãos, sometime we know God will provide. algumas vezes sabemos que Deus proverá. God will provide the need of his children through his church. Deus proverá as necessidades dos seus filhos através da sua But igreja. don't forget, Mas não se esqueça, sometimes the church may fail. às vezes a igreja pode falhar. The church may fail to see your need. A igreja pode falhar em ver a tua necessidade. God never fails. Mas Deus nunca falha. Brothers and sisters, Irmãos e what irmãs, does raven represent? O que o corvo representa? The vessel that God will use to feed you O vaso que Deus vai usar para te alimentar is not 100% trustworthy. não é 100% confiável. Now, brothers and sisters, Agora, irmãos e irmãs, somehow God do something in raven. agora de alguma forma Deus fez algo no corvo. Change the nature of raven. Mudou a natureza do So corvo. when he had the food, Então, quando ele tinha alimento, he always come and give it to Elijah. ele vinha lá e dava o alimento para Elias. Do you have that faith, Você tem essa fé, brothers and sisters? irmãos e irmãs? When the church fail you, Quando a igreja falha para contigo, when the brother and sister they do not discover your need, quando os irmãos e irmãs não descobrem que você está em necessidade, brother and sister, irmãos e do you irmãs, think this is the way God will feed you? você pensa que essa é a maneira como Deus vai te alimentar? Yes. Claro. If God was able to use raven, Se Deus pôde usar o corvo, then if you believe in God, então se você crê em Deus, that's faith. isso é fé. That's why God always tests our faith. É por isso que Deus sempre prova a nossa fé. We say we live by faith. Nós dizemos que vivemos pela It's fé. easy for you to shout out a slogan, É fácil dizer isso como se fosse um slogan, but to experience it mas para experimentar is isso a different story. é uma outra história. But don't forget, Mas não te esqueça, that's the starting point of discipleship. este é o ponto inicial do discipulado. That's the first quality of being disciple of Essa é a Christ. primeira qualidade de ser discípulo de Cristo. If you don't live by faith, Se você não viver pela if fé, you cannot trust in God, se você não pode confiar em you Deus, have lost your qualification. você perdeu a sua qualificação. No wonder, Não é de surpreender sometimes we do something for the Lord. que às vezes nós fazemos algo according pelo to the Senhor, word. não de acordo com a Your palavra. work may be prosperous. A tua obra pode ser próspera. You may have one of the mega churches. Você pode ter uma das mega igrejas. But then, brothers, Mas então, irmãos e irmãs, What is it then? o que significa isso? so remember, Então, brothers, irmãos, lembrem-se. what
why this happened. Por que isso aconteceu? Why miracles? Por que milagres? Because miracle is something linked with our disciples. Porque milagres são coisas ligadas com o nosso discipulado. So that's the story with the disciples. Então essa é a história dos discípulos. Thank the Lord. Graças ao Senhor. And then the Lord, the Lord really spoke to his disciples. Então o Senhor realmente falou com os seus discípulos. Then of course the Lord performed many miracles. E o Senhor realizou então muitos milagres. Now, in the four Gospels, Agora nos 4 evangelhos, you find the Lord has performed 35 miracles. você descobrirá que o Senhor realizou 35 milagres. Actually, the Lord had more than that. É claro que o Senhor fez muito mais do que isso. But in four Gospels, Mas nos 4 evangelhos, how many? quantos? 35. 35. But now when John records his Gospel, Mas agora quando João registra no seu evangelho, among 35 miracles, entre os 35 milagres, and John only remember 8 of them. João somente vai se lembrar de 8 dos milagres. Brothers, Irmãos, by the Holy Spirit, então pelo Espírito Santo, John especially mentioned 8 miracles of Christ. João mencionou especialmente 8 milagres de Cristo. Do you see that? Estão vendo isso, irmãos? In other words, Em outras palavras, these 8 miracles esses 8 milagres are representative. são milagres representativos. These are the miracles Esses são os milagres with lessons. que têm junto com eles lições. So in Greek, it's not just miracle. Então na palavra grega não é simplesmente milagre. The Bible says it is a sign. A Bíblia vai dizer que são sinais. Now, what is Agora, sign? o que é um sinal? When you see a sign, Quando você vê um you sinal, see the direction. você vê uma direção. Do you see that? Estão percebendo? When you see the sign to São Paulo, Quando você vê um sinal indicando a direção de São so Paulo, you get a message. então você capta a mensagem. Now remember, Agora lembre-se, these 8 signs esses 8 sinais do Evangelho de in João, Greek is the word sign. na palavra grega, a palavra é sinais. More than miracles. São mais do que milagres. What does that O mean? que significa isso? They are miracles with lessons. São milagres com lições. Through these 8 miracles, E através desses 8 milagres, now the disciple, they learn the lesson. agora os discípulos aprendem as suas lições. So brothers, Então, irmãos, these 8 miracles esses 8 milagres become the textbook of the disciples. se tornam então um livro-texto dos In the discípulos. school of Christ, Na escola de Cristo, what are o you learning? que você está You aprendendo? need textbooks. Você necessita um livro-texto. But brothers, Mas, irmãos, these 8 miracles esses 8 milagres speaks of 8 textbooks. falam de 8 livro-textos. So remember, Então lembre-se, when you come to the miracles of our Master, our Lord, and His quando disciples. você chega à história dos milagres do nosso Senhor e seus discípulos, Now, brothers, agora, irmãos, when John tried to summarize them, quando João tenta resumir esses milagres, think about it. pensa nisso. 8 miracles. 8 milagres. But very interesting. Mas então muito interessante. These 8 miracles Esses 8 milagres has some kind of symmetric structure. têm um tipo de estrutura que é simétrica. Now, this symmetry is called mirror symmetry. Então essa é uma simetria chamada simetria de espelho, It's also called the central symmetry. também chamada simetria central. Now, let me use our brother as an illustration. Deixa eu usar o nosso irmão aqui como ilustração. So, look at our brother Jairo. Olha para o nosso irmão Jairo. Now, he was created by God. Ele foi criado por Deus, He was a masterpiece of God. uma obra-prima de Deus. Now, brothers, Agora, irmãos, how do you know the masterpiece? como é que você sabe que é uma obra-prima? Something involved with the beauty. Tem alguma coisa relacionada com beleza. Now, sometimes you think that the beauty is related to Sulani, his wife. Então, algumas vezes pensa que beleza tem a ver com a esposa dele que se chama Sulani. No. Não, More than that. mais que isso. You know, God not only created our brother Jairo, also Sulani. Agora Deus criou tanto a Sulani quanto o nosso irmão Jairo. Now, when you look at our brother, Quando você olha para ele, now you find beauty there. você vai ver uma formosura ali. Now, if you are a mathematician, Se você fosse um matemático, how do you measure the beauty? como você mede a formosura ou a There's a way beleza? to measure Tem it. uma maneira de medir a beleza. So, if you
see some beauty, Se você vê alguma beleza, you see some symmetry there. você vê que há alguma simetria ali. So look at our brother. Então olha para o nosso irmão He aqui. has a symmetry called mirror symmetry. Ele tem uma simetria chamada simetria de espelho. Now you put the mirror Aí você coloca o espelho na frente dele, just in the central part of our brother. na parte central do nosso irmão. Do you see that? Estão vendo? Estão entendendo? Then very interesting. Então muito You have a interessante. central line Tem uma linha central. from here to here, you see? Estão vendo, né? Uma linha central. And you almost divide our brother into two parts. Aí divide o irmão em duas partes. Left part and right part. Parte esquerda e parte direita. Now very interesting. Tá muito interessante. This side, Esse lado daqui, eye. um olho. Now the equal distance this side, Uma distância igual, do outro lado tem um olho. another eye. Outro olho. So what does that O mean? que significa isso? This is called mirror symmetry. É chamado uma simetria de espelho. Sometimes when you go to the airport, Algumas vezes, quando você vai para o aeroporto, you look for the restroom. você procura pelo banheiro. But if you see a restroom for women, Agora, se você encontrar um banheiro feminino, now most likely you know where is the restroom for the men. é bastante provável que você saberá onde que é o banheiro masculino. Now if the women this side Então, se o das mulheres do lado esquerdo, and the men's room probably the other side, o masculino provavelmente deve ser do lado oposto. all equal distance. Sempre uma distância igual. So we call that a Então, symmetry. isso nós chamamos simetria. But more than that, Para mais do que isso, the eye here, the eye there, um olho aqui, the teeth here, the teeth there, um dente do lado esquerdo, outro direito, the beard here, the beard um there, pedacinho de barba na direita, outro na esquerda, and the ears here, the ear e there, até mesmo uma orelha aqui e outra aqui. the hand here, the hand there, Uma mão na direita e outra na the esquerda. feet and the feet, Um pé esquerdo, outro direito. the equal length of the hands, Mãos com o mesmo comprimento, equal length of legs, mesmo comprimento das pernas, almost the same size of the two ears, quase o mesmo tamanho de orelhas, almost the same size of two eyes. quase quase do mesmo tamanho. How do you call that? O que você chama isso? That is called symmetry. Isso se chama simetria. Mirror symmetry. Simetria de espelho. Now, how do you know this is symmetry? Agora, como você sabe que isso é You simetria? can do it. Você pode fazer o seguinte, In other words, em outras palavras, if you exchange these two eyes, se você trocasse de lugar os dois olhos, almost the same. quase a mesma If you coisa. exchange two hands, Mudasse de lugar as duas Nothing mãos, the same. quase o mesmo. and also, E também, you can read our brother você pode ler o nosso from the irmão left to right da esquerda para a direita and right to e left. da direita para a esquerda. For example, Por from the left to right, da esquerda para a direita, ear, uma orelha, the eye, um olho, the beard, a barba, the teeth. os dentes. Do you see that? Estão vendo isso? And also the hold of his nose E here. também, também buraquinho do nariz. You see? So that's this side. Então tá vendo esse lado direito? And then another hole, Então outro buraquinho, then another beard, outra barba, another part of the teeth, outro dente, then another eye, mais um olho then another ear, e outra orelha. and then the hand. Ou mão. So you see from the left to the right. Então, da direita para a esquerda. But if you read from right to the left, Mas se você fizer essa leitura da esquerda para a direita, same thing. a mesma coisa. Now you know Agora você entendeu? this is mirror symmetry. Isso é simetria de espelho. So let me give you one phrase to understand that symmetry. Deixa eu mencionar uma frase para explicar o que é simetria. Isaac loves Rebekah as much as Rebekah loves Isaac. Isaac ama a Rebeca tanto quanto Rebeca ama Isaac. Now that's mirror symmetry. Isso é uma simetria de espelho. You can read from the left to right Você pode ler da esquerda para a direita or right to left. ou da direita para a esquerda. Do you see? Estão percebendo? Isaac here, Isaac aqui, Isaac there, Isaac lá, loves, ama, loves ama, Rebekah, Rebeca, Rebeca Rebeca, as, tanto as. quanto. Now that's called mirror symmetry. Isso se chama simetria de espelho. Now remember, Agora lembre-se, when you study 8 miracles of John, quando você estudar esses 8 milagres de João, you'll find it's a mirror symmetry. você descobrirá que há uma simetria de espelho. First miracle O primeiro milagre equivalent to the last one. é equivalente ao último milagre. Second O segundo to the last second. corresponde ao antepenúltimo. Third. Penúltimo. Terceiro To the last. ao Third. antepenúltimo. And the fourth E o quarto and fifth. e o quinto. Do you see that? Estão vendo isso? It becomes 4 groups. Se tornam então 4 grupos. 1 and 8. 1 e 8. 2 and 7. 2 e 7. 3 and 6. 3 e 6. 4 and 5. Quarto e quinto.
They form 4 groups. Eles formam 4 grupos. But remember, Mas lembre-se, if you study the contents of what? Of that miracles, se você estudar o conteúdo daqueles milagres, you'll find it's just equal. você vai descobrir que é exatamente igual. Now, of course, Agora é claro, in order for you to appreciate, para que você possa apreciar essa you fato, have to do a homework. você tem que fazer um tema de casa. So I leave you as a good homework. Então eu vou deixar um tema de casa para vocês. Tomorrow, when we come back, Amanhã à noite, quando nós retornarmos, I will ask young people. If you are not young, you don't have to answer. eu vou perguntar aos jovens. Se você não é jovem, não precisa responder. So if you are older than 40 years old, Se você for mais idoso do que 40 anos de you idade, just sit back and relax. então você fica sentadinho aí e relaxa. But for those who are under 40s, Mas abaixo de 40, now we'll ask you, estão sujeitos à pergunta. what are those 8 miracles? E a pergunta vai ser: quais são esses 8 milagres? And then try to find out Então tente descobrir why you have that symmetry. por que você tem aquela simetria. There is common point between the first miracle and the second and last miracle. Tem um ponto em comum entre o primeiro e o último dos milagres. And the second miracle and seventh miracle again share the same thing. E depois o segundo milagre e o sétimo milagre têm a mesma coisa em comum. So try to find it out. Então tentem descobrir. But I only ask you a very simple one. Mas eu vou fazer perguntas muito simples. I only ask you about the facts. Somente acerca dos fatos. What are these 8 miracles? That's all. O que são esses 8 milagres? É tudo que eu vou perguntar. Now my point is this. Agora o meu ponto é o seguinte. When you study the first miracle, Quando você estuda o primeiro milagre, actually this is not just one miracle. de fato isso não é apenas um milagre. Immediately remind you of the last one. Imediatamente vai te lembrar do último. When you study the second one, Quando você estuda o segundo, remind you of the last second. vai te fazer lembrar do penúltimo. When you read the last one, Quando você lê o último, it reminds you of the first one. te lembra o primeiro. Brothers, Irmãos, how many miracles? quantos milagres? 8. 8. How many miracles? Quantos milagres? 16. 16. Do you see that? Estão vendo isso? If you know the symmetry, Se você conhece a simetria, when you study any one of them, quando você estuda qualquer dos milagres, always double portion. sempre é uma porção dobrada. So here remind you, Então aqui vai te fazer lembrar. if the miracle of Elijah is 8, Se os milagres do Elias são 8, then the miracle of Elijah must be então os 16. milagres do Eliseu devem ser 16. Now what is the interpretation? Agora, qual é a interpretação Behind it. por trás disso? The answer is given in the Gospel of John. A resposta nos é dada no Evangelho de João. That's it, brothers. É isso, irmãos. Now, so far I haven't go into the depth of the chapter 6 of 1 Kings. Agora, até o presente momento, Second eu não entrei em profundidade nessa mensagem no capítulo 6 de 2 I'm Reis. preparing the background Eu estou só preparando o pano de fundo for you to appreciate that portion of the para que word. os irmãos possam de fato apreciar essa porção das Escrituras. So tomorrow evening we will go on. Então amanhã à noite nós prosseguiremos. You should pray for the air conditioning. Vocês deveriam orar pelo ar-condicionado, That tomorrow evening you will receive much more. para que amanhã à noite vocês possam receber mais. But the suffering tonight is Mas- not in vain. Mas o sofrimento de hoje à noite não é em vão. The sweat you have tonight is not in vain. O suor de hoje à noite não é em vão. The Lord will prepare you for the tomorrow evening. O Senhor está preparando os irmãos para amanhã à noite. Now we will come to the very important lesson. Agora nós chegaremos a uma lição muito importante. Why that axe head Por que aquela cabeça do machado was borrowed? Was borrowed. foi emprestada? And when that axe iron sink into the bottom of the river. E quando a cabeça do machado afundou até o fundo do Now rio, here you need a miracle aqui você necessita um milagre to make that iron float. para fazer que aquele ferro flutuasse. You are not able to do it. Você não é capaz de fazer isso. I am not able to do it. Eu não posso fazer isso. Only God is able to do it. Somente Deus é capaz de fazer isso. When you say, let's come together, Quando você diz, vamos reunir,
Let's answer the call of our Lord. Vamos responder ao chamamento do nosso The Lord Senhor. said, I will build my church upon this rock. O Senhor disse: eu edificarei a minha igreja sobre esta rocha. Now, according to the chapter 4 of Ephesians, Agora, de acordo com o capítulo 4 do livro de Efésios, the saints will be perfected os santos serão aperfeiçoados for one purpose. com um propósito, They may build up the body of para Christ. que eles possam edificar o corpo de Cristo. So, when the body of Christ being built up, Então, quando o corpo de Cristo está sendo edificado, every one of us has a responsibility. cada um tem responsabilidade. Our vessel, our house is too small. A nossa casa é pequena demais. Let's go to the Jordan River. Vamos para o Rio Jordão. Let's try to cut the tree. Vamos tentar cortar árvores. Let's try to get a hole, get a beam, or get a pole. Vamos tentar obter as vigas. Then we will build a house there. E então edificaremos uma casa No ali. beam. Se não houver vigas, No building. não há edificação. So, brothers, Então, in the irmãos, process of no building, processo da edificação, now something happened. agora alguma coisa aconteceu. Some axe head fall into the A river. cabeça daquele machado caiu lá no rio. Now, what kind of lesson is this? Para que tipo de lição temos aqui? Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, now we try to look for that answer of that. agora nós vamos tentar encontrar a We resposta para try essa to look pergunta. for that lesson. Vamos tentar entender essa lição. Thank God. Graças a When Deus. you are together Quando nós estamos juntos, as a church, como igreja, when you growing together quando as a estamos church, crescendo juntos como igreja, sometimes you think your vessel is small. algumas vezes você pensa que teu vaso é I'm pequeno. not talking about your building. Eu não estou falando sobre a tua edificação. Yes, sometimes too small. Algumas vezes o edifício é pequeno This mesmo. building only can accommodate 600 people. Esse edifício pode só acomodar 600 pessoas. If you have 1,200, E se tiver 1.200? of course it's too small. Claro que é pequeno demais. But you can divide it into sessions. Você pode dividir em duas sessões. I'm not talking about that. Não estou falando sobre isso. When you talk about church growth, Quando você fala a respeito do crescimento da church igreja, expansion, expansão da I'm igreja, talking about spiritual estou expansion. falando sobre a expansão espiritual. You see, brothers, Estão vendo, irmãos? And for that reason, Por essa razão, we need the vessel to be nós expanded. necessitamos que os vasos sejam But expandidos. something you have to do. Mas alguma coisa você tem que fazer. Everybody has to go to the Jordan River. Todos têm que ir até o Rio Jordão. That everybody has work to do. Para que todos tenham uma obra a fazer. You do not sit back and relax. Você não pode simplesmente se sentar e You desfrutar. need everything to the leaders. Você deixar tudo para os líderes fazerem. That's not biblical. Isso não é bíblico. You see, brothers Estão and vendo, sisters, irmãos? those leaders Aqueles líderes will perfect you, vão aperfeiçoar will você. help you, Vão te ajudar that you may involve with the building of the body of Christ. para que você esteja envolvido com a edificação do corpo de If you Cristo. think this vessel is Se small, você pensa que esse vaso é pequeno demais, each one of us cada um de nós should go to the Jordan River. deveria ir até o Rio Jordão. Each one of us Cada um de should nós get a beam deveria lá buscar uma or a viga pole. ou um poste. Then we may be built up together. E então nós poderemos ser edificados juntos. But brothers, Mas in irmãos, the process of building, nesse processo da edificação, you found the problem. você descobre que teve um problema. And someone of us, E alguém dentre nós we make our axe head fall into the Jordan River. deixou que a cabeça do machado caísse no Rio Jordão. That's the problem happened today in the church. Esse é o problema que nós temos hoje na igreja. Now, are you going to stop the building? Agora você vai parar a construção? No. Não. You need a miracle. Você necessita um milagre. Fortunately, the master in your midst. Felizmente o mestre está no vosso meio. Now you understand. Agora você entende. One of the disciples said, Um dos discípulos disse, when the master said, you go, quando o mestre disse vai, then this, what did they say? They então, o said, que ele disse? you go with me. Então vem comigo. Do you see that? Estão vendo isso? I have your approval. Eu tenho a tua aprovação, But I also need your presence. mas eu também necessito a tua presença. Sometimes when you had approval from our master, Algumas vezes quando você tem a aprovação do seu mestre, you go with your own method. você vai com o teu próprio método? No. Não. Without his presence. Sem a sua presença, It won't work. não vai funcionar. Now you know that prayer. Agora você conhece aquela oração Immediately being answered. que é imediatamente The respondida. master went with them. O mestre foi com eles. Unfortunately, Agora, infelizmente, the master was there. felizmente o mestre estava lá. When they encounter problem, Quando eles encontraram um problema, they always go to the master. eles sempre podem ir até o And mestre they confessed, e eles oh confessaram: Lord, "Oh Senhor, this iron was borrowed. esse machado era emprestado.
Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, thank God. graças a Deus. Now, out of that double portion of the Holy Spirit, Agora, a partir daquela porção dobrada do Espírito Santo, that iron floats. aquele ferro flutuou. Then they continue their building process. E então eles puderam continuar o seu processo de edificação. Finally, E finalmente, the whole house was built. toda a casa foi edificada. Brothers and sisters, Irmãos e the irmãs, Lord said, I will build my church. o Senhor disse, eu edificarei a minha igreja. That's his desire. Esse é o seu desejo. He knows that. E ele sabia One que day, um dia you will respond to his calling. você responderia para o seu He chamamento. waited for that moment. Ele esperou por aquele momento. So when you said, Então quando você disse, now let us go to Jordan agora River, vamos para o Rio Jordão. then immediately your master said, go. Então imediatamente o mestre disse, vai. The answer was immediate. A resposta foi imediata. But you have learned the lesson. Mas você tem que aprender a You lição. not only want the approval of the Lord, Você não somente necessita da aprovação do you Senhor, want his presence. você necessita a sua presença. Again, the prayer being answered. Outra vez a oração foi respondida. But brothers, Mas irmãos, with the presence of our com a Lord, presença do nosso Senhor, in the process of the building of the body of no Christ, processo da edificação do corpo de Cristo, you always have problems. você sempre terá o problema. But how do you deal with the problem? Como você resolve o problema? The answer is given in this A chapter. resposta nos é dada nesse capítulo. The answer is something to do with A discipleship. resposta tem algo a ver com discipulado. Discipleship is not a system. Discipulado não é um sistema. Disciple is not a method. Discipulado não é um método. No. Não. When you talk about disciple, Quando você fala sobre discípulo, always connected with miracle. sempre está relacionado com milagre. Miracle. Milagre Always connected with the twisting finger of God. sempre relacionado com o mover dos dedos de Deus. Applying to New Testament. Aplicando a verdade do Novo To every Testamento Christian, para todo cristão, it always linked with the operation of the cross. e é sempre ligado com a operação da cruz. Now, brother, sister, Agora, irmãos the e irmãs, answer, the message is very clear. A mensagem está muito clara, But we will go deeper tomorrow evening. mas nós queremos entrar mais profundamente amanhã à noite. But I had to prepare for tomorrow evening with tonight's message. Mas eu tenho que preparar a mensagem de amanhã através da mensagem de hoje. So that's all for tonight. Então isso é tudo por hoje à noite. Let's pray. Vamos orar. Pai, te damos graça pela sua misericórdia. Pedimos que o Senhor mesmo continue falando aos nossos corações por meio da sua palavra. E nos preparando para entender a tua palavra. E uma vez entendendo, aprender a andar em obediência como discípulos do Senhor. Amen. Nós oramos, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amen. Amém. Amém, amados? Eu conversei com alguns irmãos e decidimos mudar o horário de amanhã à noite. Amanhã, em vez das 19 às 19h30. Fugimos um pouco do sol, tá? Então amanhã à noite às 19h30. E amanhã pela manhã às 9 horas. Um convite especial de convocação aos jovens. E todos os irmãos estão também convidados. A graça e a paz. I think before we are going to share 2 Kings chapter 6, Penso que antes de compartilharmos a respeito de 2 Reis, capítulo 6, I would like to show you some slides. eu gostaria de mostrar para os irmãos algumas figuras no retroprojetor ali. For those who have been here this morning, Para aqueles que estiveram aqui hoje de manhã, because we just try to give you some overview of 42 stations in the wilderness. nós tentamos dar então uma visão panorâmica das 42 estações no deserto hoje de manhã. Now I try to give you some pictures. Agora eu quero mostrar algumas figuras Now for you to understand better. para os irmãos entenderem melhor. Now I don't know.
because you are quite wide scattered, Eu não sei porque todos estão espalhados. whether everybody can see the picture or not. Todos podem ver a tela da projeção ou não? Yeah, all right. So let me try to explain. The first picture is you can see the 5 books on the table. Essa primeira figura você pode ver 5 livros sobre a mesa. I already mentioned about 150 years ago. Já mencionei sobre livros que foram publicados 150 anos atrás, There was a survey or research on Sinai Peninsula. que houve então uma pesquisa, uma investigação sobre a Península do Sinai. So after 5 months of effort, E depois de 5 meses de trabalho, they did everything scientifically. eles fizeram isso de modo muito científico So then made a report. e fizeram o relatório da sua investigação. So you can see that this book, a huge book, is not normal size. Pode ver que são livros grandes, não são do tamanho normal. Now, between the cover, you will find many photos E entre as capas, então, há muitas fotografias, and maps mapas on Sinai Peninsula. sobre a Península do Sinai. So this data was obtained Então esse dado foi obtido for many scientists actually who were Bible-believing believers. por vários cientistas que são de fato cientistas crentes na Bíblia. While they did the survey, actually they have the Bible in their hands. Então quando eles estavam fazendo essa investigação, eles tinham as Bíblias em suas mãos. Because it was God who ordered Moses to record all the 42 stations. Porque foi Deus que deu a ordem para Moisés registrar todas as 42 estações. And this will give us the evidence that Bible is indeed the Word of God. E isso vai nos dar evidências de que de fato a Bíblia é a palavra de Deus. Now this morning, because this message was catered to the young people, Então hoje de manhã, porque a mensagem foi direcionada aos jovens, so that's why I share more in this respect. é por isso que eu compartilhei um pouco mais a esse respeito. So here you have all the scientific data about Sinai Peninsula. Então aqui estão todos os dados científicos acerca da Península do Sinai. And then we have all the Bible data about Sinai Peninsula. E também nós temos os dados encontrados na Bíblia a respeito da Península do Sinai. Then you will find that all those 42 stations become alive. Então você descobrirá que as 42 estações se tornam como que vivas. In another word, today you are able to travel by bus, by camel or jeep. Em outras palavras, hoje é possível viajar então de ônibus ou camelo ou jipe. Now you almost can follow the steps of Moses. E você quase que pode seguir os mesmos passos de Moisés. And you find that everything recorded in the Bible is true. E você descobrirá que tudo que está registrado na Bíblia de fato é verdade. All right, now next one. Próxima figura. Now that's Sinai Peninsula. Isso é então uma fotografia da Península do Sinai. We took it from NASA. É uma fotografia da NASA. I already mentioned that in order, this Sinai Peninsula is a very unique peninsula. Já mencionei que é uma península muito especial. Now it's in the shape of inverted triangle. Tem a forma de um triângulo invertido. And then you see you have a gulf, you have 2 gulfs of Red Sea. E tem os 2 golfos do Mar Vermelho. And then you see the left one is between Egypt and Sinai. E do lado esquerdo é entre Egito e Sinai. And the right one, that gulf called Gulf Aqaba. No lado direito é chamado Golfo de Aqaba, So that's just between Sinai Peninsula and Jordan. entre a Península do Sinai e do lado direito Jordânia. And if you get many, NASA actually they have many pictures of every part of the planet. E a Agência Espacial Americana, a NASA, tem muitas fotografias de todas as partes do planeta Terra. Now to their surprise, Mas para a surpresa deles, only Sinai Peninsula will give us very clear pictures. somente na Península do Sinai nos permite fotografias muito claras. The reason very E simple. qual que é a razão? Most of the time you don't find any cloud above the Sinai Na Peninsula. maioria do tempo, ao longo do ano, você não encontra nuvens sobre essa região do mundo. So we know this area, this peninsula has been separated by God. E aí nós sabemos que essa península foi separada por Deus. So then many stories happen in this
Sinai Peninsula. Então muitas histórias aconteceram nessa península. And also this peninsula is very unique place E também é um lugar muito peculiar, because this is the best draining system in the whole planet. porque lá tem o melhor sistema de drenagem da água de todo o planeta. They receive water, peninsula receive water Então a península recebe água da chuva, from the sky, que vem da chuva, but will never hold the water mas ela nunca retém essa água, because the drainage system is so good. Now all the water is gone. porque o sistema de drenagem é tão bom que a água ela é absorvida. All right, now that's Sinai Peninsula. Então essa é a península do Sinai. That's the next one. A próxima. Now again, this is taken from outer space. Outra vez uma fotografia retirada, tomada do espaço exterior. Again, if you look at from the outer space, now that's the Sinai Peninsula. Então olhando do espaço exterior, essa aí é a península do Sinai. Now you see, this part is the southern part of peninsula. Aqui temos a parte sul da península. And then there you have a T plateau. E lá temos o platô de Ti. Actually, that's the wilderness of Paran. E lá na verdade é o que a Bíblia chama de o deserto de Parã. Now, T plateau means the wilderness of wandering. Então significa que é o deserto do vaguear. So most likely, people of Israel wander in the wilderness in that area. Então muito provavelmente o povo de Israel vagueou no deserto naquela região ali. Now you find mountains here. Temos essa região montanhosa aqui embaixo. Actually, there are 417 mountains. Na verdade são 17 montanhas. The highest one is called Saint Catherine. Então a mais alta delas se chama Monte Santa Catarina. The second highest is Mount Sinai. E o segundo mais alto é o Monte Sinai. It's all in this area. Tudo nessa área. Now, if any water enter into this part, Agora, se qualquer água entrar naquela parte do mundo, naquela região ali, there is only one way out. tem somente uma saída para a água. They will all flow to a wadi called the Wadi Faran. E toda a água vai escoar para um leito de rio seco que se chama Vade Farã. So from Feirã. there, the water will go to Red Sea. E via então esse Feirã, ela vai chegar no Mar Vermelho. So now you can imagine the water from the rock. Agora você pode imaginar a água que saiu da rocha. The water source was in Mount Sinai A area. fonte da água estava na área do Monte Sinai. But then the river of living water come out from the rock. Mas então aquele rio das águas vivas saiu da rocha. So passing Rephidim, Então passando por Refidim, so so it's really quenched all the thirst of the people of Israel. realmente saciou toda a sede do povo de Israel. So that's a great miracle in the desert. Então esse é um grande milagre no deserto. Now here you find some red line. Aqui temos essa linha vermelha. Now that's about the routes, how they travel E essa é a rota aproximada então de viagem percorrida pelos israelitas. from one station to another station. De uma estação até a outra. Now this map was done by specialists Agora esse mapa ele foi feito por especialistas who used to work with the University of Texas. que costumava trabalhar então com a Universidade do Texas. Today, if you want to know anything about Sinai, E hoje, se você quiser saber qualquer coisa sobre o Sinai, most modern data was done by them. os dados mais modernos então se encontram com eles. Then to your surprise, Então, para sua surpresa, 150 years ago, há 150 anos atrás, those scientists who are Christians, aqueles cientistas que eram cristãos they did a wonderful survey about the peninsula. fizeram essa pesquisa maravilhosa sobre a península, But today you find that they almost take everything from that data. mas você percebe que hoje os cientistas quase que pegaram todos os dados daquela pesquisa feita 150 anos atrás. they did that survey Então eles fizeram essa investigação based on the data from the Bible. tomando como base os dados encontrados na Bíblia. And now today, all this data are still valid. E agora, ainda hoje, 150 anos depois, os dados ainda são válidos. So now it is good for us Então agora é bom para nós to take both data from science and also data from the Bible. tomar tanto os dados da ciência quanto os dados encontrados na Bíblia. So we are able to follow the step of Moses. E aí seremos capazes de seguir os passos de Moisés. And I already told you, some of us, we did go through all these routes.
E eu já mencionei que alguns de nós, de fato, percorremos todos esses pontos. At least we have, somehow I think we have visited almost all 14 stations, first 14 stations. E eu creio que pelo menos visitamos as primeiras 14 estações. So now next one. Próxima figura. Now I told you the 8th station was called Dokaf. Eu mencionei que a 8ª estação se chamava Dofka. Now this is Dokaf. Aqui é Dofka. Now if you climb to a small hill, Se conseguir subir naquela pequena colina, now you will find many things there, vai encontrar lá muitas ruínas but you will find many inscriptions everywhere. e haverá então muitas inscrições por todas as partes. But then they discover a writing that unknown to them. E então eles descobriram uma escrita que era desconhecida para eles até então. That happened 1903. E isso aconteceu no ano de 1903. So somehow people discover a new writing that they do not understand. De alguma forma, aqueles cientistas descobriram uma nova escrita que tem então desconhecida. And finally, E finalmente, after many years of labor, depois de muitos anos de trabalho, now they know agora eles sabem. this writing actually is the earliest Hebrew writing. Aquelas inscrições são o hebraico mais primitivo. And later, from Hebrew writing, E mais tarde a escrita hebraica, we have Greek writing, obtivemos a escrita grega, then Latin, depois latim, and then you find that e finalmente all these writings, você descobre que todas essas línguas, based on 22 to 26 elements, essas escritas são baseadas em 22 a 26 elementos ou letras, and we call them alphabet. que são chamadas as letras do alfabeto. So remember, Então lembre-se, scientists, based on the record number 33, os cientistas baseados no registro do livro de Números, capítulo 33, and when they read Dokaf, e quando eles leram a palavra Dofka, they got a hint that there must be some mine in that vicinity. aí eles pegaram a indicação que devia haver uma mina naquela vizinhança. So they found Dokaf, E então eles descobriram a estação Dofka and also they find the earliest Hebrew writings. e também encontraram as inscrições hebraicas mais antigas. So if today you visit this place, Então, se hoje você visitar esse lugar, this is the birthplace of our alphabet. você saberá que é o berço de nascimento do nosso alfabeto. Now you have ABC in English, Sabe que no inglês ou no português tem A, B, or C, Portuguese the same. português A, B, C, D, They're all Latin. são todos do latim. So, and don't forget, if you trace back the source E não esqueça, se você for buscar então a fonte de onde surgiu isso, from the earliest Hebrew writings, desde aquele língua hebraica mais primitiva, then Greek, então o grego and then Latin. e depois o latim. Now let me show you the next table. Vamos mostrar a próxima figura. Now, that's what happened. That's how they discovered 3,005 years ago. Yes. No. That's the picture they found in the inscription. São as figuras que eles encontraram nas escrituras, naquelas inscrições lá, a primeira coluna. Do you see that? Tá vendo ali? That's the letter. That's the alphabet they found there. Então é o alfabeto que eles encontraram lá, ó. So this is the earliest Hebrew writing. Então a primeira coluna é o hebreu mais primitivo de todos. Then you come to the Greek. Então chega nessa coluna aqui é o grego, ó. So you can see that this actually is derived from there. Você pode ver que de fato a coluna do grego ela é obtida lá da primeira coluna do hebraico. And today, the present day, E hoje, nos dias de hoje, you find the English alphabet. você encontra essas letras do alfabeto inglês. I already mentioned R. Já mencionei o R. Compare with the Hebrew one. Compara lá com o hebraico, ó. This is human head. É uma cabeça humana, ó. Look like a gyro's head. Tá vendo só? É uma So- fotografia do Jairo ali. But then, look, in English, is this. Agora em inglês tá ali o R. Do you see that? Tá vendo assim? And that's water. Olha lá, água. So M, Virou M. look like water. Parece com a água. That's bow. Bow. Ah, Bow. é um arco, um arco. See? Tá vendo ali o arco? Then it's S. Se tornou a letra S. And fence, for example, fence. Lá uma janela.
A And cerca. finally you have H. A cerca se transformou na letra H. So it was a genius. Então, a pessoa que descobriu isso era um gênio. Because this must be this Hebrew slave must be a genius. E ele era um escravo hebreu que deveria ter sido uma pessoa de muita inteligência, He genialidade. borrowed something from Egyptian writing. Pegou alguns elementos emprestados das escritas dos egípcios. Then instead of try to memorize all different characters, Então, em vez de tentar memorizar aquelas figuras egípcias que eram inúmeras, so he only assumed 22 to 26 elements. ele reduziu então para 22 ou 26 elementos. Now each one has a picture. E cada um correspondente a uma figura. In English you have 26. E em inglês nós temos 26. So now if you combine them together, E agora, se você combinar elas juntas, you have the different words of English. você pode formar as diferentes palavras na The língua same thing inglesa. applies to Portuguese. E o mesmo ocorre também com a língua portuguesa. So think about it. Agora pensa um pouquinho. This one of the great discovery in linguistics Essa é uma das grandes descobertas na linguística. has been discovered E foi descoberta all because of the Bible data. tudo porque aqueles cientistas estudaram os dados encontrados na Bíblia. Now you understand Agora você entende why God said to Moses, you have record all these stations. por que Deus disse para Moisés que ele deveria registrar todas as estações. Next. Próxima figura. Now that's the journey we took. Olha ali a jornada que nós tomamos. 50 of them. 50 camelos. Each one take one camel. Cada um pegava um camelo. Now, first trip, I think we have 2 trips in different years. Nós tivemos 2 viagens em 2 anos diferentes. The first trip we took 6 hours from Rephidim to Sinai. Na primeira viagem, então, foram 6 horas desde Refidim até o Sinai. It was a very difficult one. Muito difícil, especialmente se o camelo era magro. So last time we reduced it to 3 hours, Na última vez, então, nós fizemos a jornada de 3 horas. but still very worth it. Mas valeu a pena. Now the next one. Now it's really very difficult now, Olha aí, olha a dificuldade aí, irmãos. but almost there. You almost reach the Mount Sinai. Mas eles quase chegaram no Monte Sinai. Next one. Próximo. Now that's Mount Sinai. Agora esse é o Monte Sinai. When you took camel, Quando você usa o camelo, the first view you will see such a huge rock. a primeira vista que você encontra, então, é essa enorme rocha. So this mountain, Sinai, is independent one. Então essa montanha é uma montanha independente. It's such a distinction between here and there. E é uma diferença tão grande entre lá a montanha e essa planície aqui na frente. Because all of a sudden this mountain is as high as 2,000 feet. Porque é uma coisa que acontece repentinamente, encontra essa parede de quase 2.000 pés de altura. So the barrier is so clear. Então a barreira é tão clara ali. God said, don't come in. Deus disse, Don't approach the mountain. não vos achegueis à montanha, Because otherwise otherwise you will be punished. porque morrereis. Do you see that? Estão vendo isso? So you can see that all this boundary is crystal clear cut. Então dá para ver que tem de fato uma barreira claríssima aí que não podia aproximar dela, olha lá. Within the limit is holy, without it is common. Então, dentro daquele limite da barreira para lá era santo, fora é comum. So remember, this mountain has been wonderfully designed by God Então, Himself. lembre-se que essa montanha então foi maravilhosamente projetada pelo próprio Deus. You don't find from any others. E você não encontra em nenhum outro lugar algo assim. On this planet, Neste planeta, this is uniquely created. essa foi criada de maneira única, peculiar. Okay, next one. Próxima figura. Look, this is an amphitheater. Olha aqui o anfiteatro, ó. Now, do you see that? Tá vendo aqui? Now you have that rock. Tem aquela rocha. But then, besides surrounding you, Então na área que faz a you have vizinhança, some small hills. tem algumas pequenas colinas. So then, this whole structure form an Então amphitheater. é toda uma estrutura formando um anfiteatro natural. And also, the slope of the plain is very interesting. Just slightly,
inclined. Então tem uma inclinação suave, como uma inclinação de um auditório mesmo. So God wants to meet His people on Mount Sinai. Então Deus queria encontrar-se com o seu povo no Monte Sinai. He already prepared well that 2 million people will stand in that amphitheater. E por isso ele preparou então um lugar em que 2 milhões de pessoas pudessem se reunir como naquele anfiteatro. And listening to what God is going to say. E escutar o que Deus iria dizer. Okay, next one. Próxima figura. Now, again, that is rock, huge rock, De novo nós vemos aquela rocha enorme, 2,000 feet high. 2.000 pés de altura. Do you see that? That's called Raha Plain. É chamado a planície de Raha. Now, this is the wilderness of Sinai. E esse é o deserto de Sinai. This is the wilderness in the mountain area. Esse é um deserto dentro da área montanhosa. Do you see that? Estão vendo aqui? This plain is high above the level, sea level. Então essa planície está muito elevada acima do nível do mar. I already told you. Como já mencionei, This plain então essa planície is big enough. é grande o suficiente During the daytime, it is an auditorium for 2 million people. para que durante o dia fosse um auditório para 2 milhões de pessoas, But at night, it becomes a campsite mas à noite pode se tornar então um local de acampamento for 2 million people camping with God. para que aqueles 2 milhões de pessoas pudessem acampar com Deus. According to Bible data, De acordo com os dados da Bíblia, God was having a full view of His people. Deus via todo o seu povo. No one was hiding behind any hill. Ninguém podia estar escondido atrás de qualquer das colinas. So 2 million people, they all do the camping in this huge wilderness. Então os 2 milhões de pessoas estavam acampados naquela deserto enorme. So again, this is very unique one. Outra vez é um lugar muito especial, único na terra, because when they camp, porque quando eles acampavam, they are able to see Moses. eles podiam ver Moisés. Now, most likely Moses stands here. Agora, provavelmente a tenda do Moisés é lá naquele lugar que está indicando. You Ó. see here you have a Jebel Deer. That's another small hill. Então aqui eles têm o Monte Deir. And most likely the tent of Moses there. E muito provavelmente naquela colina estava a tenda do Moisés. So if you tent everywhere here, Então se você tinha as outras tendas em todas as partes aí na planície, you are able to see Moses entering his tent. eles eram capazes de ver Moisés entrando na sua tenda. So again, we are told from the Bible data, it should be like this. E outra vez então nos é dito dos dados da Bíblia deveria ser assim mesmo. And here E aqui should be the place they worship golden calf. deveria ser o lugar em que eles adoravam aquele bezerro de ouro. Because Moses and Joshua, they came down from the valley between these two hills. Porque o Moisés e Josué eles desceram pelo vale que tem entre essas duas colinas. And there was a river flowing from that direction. E tinha um rio que escoava naquela direção ali. So Mount Catherine is behind this mountain. Então o Monte Catarina é o monte que fica atrás dessa montanha que nós estamos vendo aqui. Now you remember after they worshipped idols, Agora lembre-se, depois que eles adoraram os ídolos, and Moses grinded into small pieces e Moisés partiu aquele ídolo em pedaços pequenos, fez pó and dropped into the water. e jogou o pó dentro d'água. So they all happened in that area. Então isso tudo aconteceu nessa área aqui iluminada. So you see, brother. Então os irmãos estão vendo? Now this all according to the biblical data. Então isso é tudo de acordo com os dados da Bíblia. So if you visit the area, Então se você visitar essa área, most likely you know where are they, muito provavelmente você saberá localizar essas coisas. where the event was happening. Aonde os eventos narrados na Bíblia de fato aconteceram. Next one. Próxima figura. Now, if you follow Moses and Joshua, Agora, se você seguisse os passos de Moisés e Josué, you climb the mountain through that valley I just mentioned. você subiria a montanha através daquele vale que eu acabo de mencionar. Now, this is the view you are going to see. E esta, então, é a vista que você verá. Now, that's the wilderness. Ali tem o deserto. But then today, even today, you will find some green things.
Mas mesmo hoje você encontra algumas plantas, tem verde por ali. So that proved that Bible was accurate. Isso prova que a Bíblia foi precisa. Because the water used to flow through this valley. Pelo fato de que a água de fato escoava por esse vale. Now one question. Agora tem uma pergunta. Is it possible that river Será que é possível que aquele rio was the residual effect of the water from the rock? fosse um efeito residual da água que tinha saído da rocha? The possibility is there. A possibilidade existe, sim. Now we were able to climb mountain this way. Então nós podemos escalar a montanha por esse vale. This is not traditional route to the mountain. Não é uma rota tradicional para aquela montanha. That was the route taken by Moses and Joshua. E aquela foi a rota tomada pelo Moisés e pelo Josué. But today many pilgrims, if they want to climb to the mountain, Mas hoje muitos peregrinos, se querem subir a montanha, they took a different one. eles tomam uma rota diferente. Okay, next one. Próxima figura. Now we purposely took the picture of a hotel there. Nós tiramos de propósito uma fotografia do hotel que tem lá. Now do you see that why we take a picture of swimming pool? Agora, por que nós tiramos a fotografia da piscina? Because in desert the water is very expensive. Porque no deserto a água é algo muito caro. So to have a swimming pool means a luxury. Então ter uma piscina no deserto é um luxo enorme. 150 years ago, Então, 150 anos atrás,